Olá, começa agora mais uma edição do A10 na TV, aqui na TV Cidadania, canal 7. Ao meu lado, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, delegado da A10, e também o doutor Alexandre de Menezes Rodrigues, que é anestesiologista. Obrigado pela presença, Eduardo. Boa noite. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Bom, todo mundo falando, tá trazendo um médico anestesiologista para quê? Para acalmar os nervos dos adesianos? Não, gente. É porque no dia 7 de abril nós vamos ter aí uma paralisação de 24 horas das atividades médicas em todo o país. Por que essa paralisação, doutor? Na verdade, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a FENAM, que é a Federação Nacional dos Médicos, definiu que no dia 7 de abril nós vamos ter um momento onde os médicos estão reivindicando melhores condições de trabalho e aumento com relação às operadoras e os planos de saúde. Será paralisado apenas os atendimentos a planos de saúde, sem nenhuma interrupção para pacientes com planos de urgência, óbvio. Então a urgência será mantida em todos os pronto-atendimentos dos hospitais privados, com exceção dos atendimentos eletivos. Então os consultórios médicos também atendem a esses planos de saúde também não vão fazer o atendimento? Não haverá atendimento a nível nacional, tanto a nível ambulatorial quanto internado dos pacientes conveniados. Mas isso não vai afetar a rede pública, né? Não, os funcionários públicos continuarão trabalhando, os médicos que atendem esse setor continuarão. A paralisação é exclusiva do setor público, do setor privado, com relação às operadoras de plano de saúde. Não, porque tem algumas pessoas que falam assim, não, mas nós temos um convênio com o SUS, e acha que o SUS é um plano de saúde. Na realidade é um plano global de todo o Brasil, né? Na verdade o SUS é direito constitucional do cidadão, né? E o cidadão tem direito à saúde, é direito pleno. Mas já vem há algum tempo, a gente nota que os médicos em si, eles perderam muita força. Apesar de estarem numa cooperativa, que é quando se pensa, formou-se uma cooperativa, formou-se um aglomerado para benefício comum. As empresas passam a ganhar mais, os médicos menos, e a população que contratou aquele convênio acaba sendo prejudicada, porque o médico não pode pedir alguns exames, porque o convênio não libera. O grande problema maior na saúde nossa do país é que hoje só 42 milhões dos nossos quase 200 milhões são conveniados. E o governo, na sua rede pública, não consegue atender a população de uma maneira plena. O que aconteceu nos últimos 10 anos? O governo federal, tentando ajudar e proteger o cidadão conveniado, criou regras que a Agência Nacional de Saúde começou a deliberar sobre as operadoras, inclusive de reajuste, né? Hoje uma operadora não pode aumentar o preço por si só ao bel prazer dela. Existe regra determinada pela ANS, e esse regramento e o aumento de procedimentos de alta complexidade para os planos de saúde e para a população tornou-se um custo muito elevado para as operadoras trabalharem. Ela tem, de um lado, um cliente que está regrado do ponto de vista de aumento do valor da mensalidade para ele do plano de saúde, e do outro lado ele tem uma conta para pagar, que é o número maior de procedimentos médicos para ele poder atender a população, conforme a legislação também da Agência Nacional de Saúde. Então o que está acontecendo é que a terceira perna, que é o prestador de serviço, o médico, é que está sem a normatização. Então nesses últimos 10 anos, houve um incremento do plano de saúde, houve um incremento do valor para o pagamento para os hospitais e para os procedimentos, e não houve incremento para os médicos. Os médicos agora estão começando a ser sensibilizados, não só do ponto de vista financeiro, mas também buscando, junto ao governo federal e junto às suas associações, uma forma de lhe garantir um rendimento aumentado no decorrer do período. Ou seja, se existe um reajuste pela operadora para o cliente, por que não esse mesmo reajuste que já foi definido pelo governo também não ser repassado aos médicos? Então a discussão basicamente é em se criar um fator de proteção de reajuste à classe médica. Mas parece também que os médicos também ficam em mais de um plano, não fica só com uma seguradora, ele acaba participando de uma cooperativa, de outra instituição, e ele acaba quase que rifando o seu serviço para quem puder pagar mais. Essa falta de regulamentação, de reajuste, é que faz o médico migrar entre essas instituições no intuito de não tentar ganhar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas fazer um mix, né? Porque hoje nós temos planos de saúde, que são planos de saúde, seguro-saúde, né, como Sul América, como a Mil. Eu tenho planos de saúde que são autogestão, que são de Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, né, e eu tenho gestões públicas, parcerias de gestões públicas, como a FUSEX, como a Polícia Militar,
nos quais eles têm um mix de valor de honorário. Então o médico acaba optando de ter mais de uma fonte de clientes, vamos dizer assim, para poder manter o ganho médico dele no mês. No passado, o pessoal do Ipseng e os médicos não queriam atender pelo Ipseng, Eduardo. Nem os médicos, nem os dentistas. Ninguém queria trabalhar pelo Ipseng do governo do estado, né? Isso já tem um bom tempo, né, Gregório? Mas assim, nos últimos 8, 10 anos conseguiu-se resolver esse problema e hoje parece que alguns médicos ainda atendem. Não, a Ipseng, o governo estadual, tem feito um trabalho muito interessante a nível do estado. Ele não só trouxe uma seriedade na gestão, mas no pagamento. Então ele tem cumprido os pagamentos nas datas previstas e isso favorece qualquer prestador a voltar a ter interesse, porque mesmo seja hospital, seja clínica, seja laboratório, seja atividade médica na prestação de serviço, ele quer saber da data de recebimento. Não tem problema, o prazo daqui é 100 dias, é 100 dias. Deu 100 dias, eu tenho que receber. E existiu um inadimplemento pelo governo do estado, no caso do Ipseng, muito grande. Então, no caso do médico prestador de serviço como força de trabalho, isso não gera tanto problema. Mas naquele que gera despesa, né, um laboratório, um hospital, realmente dificultava muito o atendimento. E o médico sem uma estrutura por detrás dele, fica muito difícil. Não adianta eu estar no meu consultório atendendo um paciente do Ipseng e não ter um laboratório que preste serviço para poder fazer um hemograma, fazer um colesterol, não ter um hospital para me internar ele, porque ele precisa estar com um problema de diabetes alterado, uma pressão alterada. Então, o médico por si só, na ponta, no atendimento ao prestador de serviço, plano de saúde, ele precisa da retaguarda. Eduardo, na sua área de dentista, também existem essas disparidades entre as operadoras e também os dentistas, os cirurgiões? Na nossa área de odontologia também existe essa disparidade. E o que é pior, a classe médica é unida. A classe de dentista, lamentavelmente, se for fazer um manifesto desse no Dia Mundial da Saúde, vocês vão ficar de boca aberta. Nós não vamos ter adesões da classe odontológica. Fazendo um trocadilho, vocês vão ficar de boca aberta aí. De boca aberta, porque não vai vingar. Agora, sobre isso, sobre essa adesão, eu quero saber do Alexandre, mas depois do intervalo comercial, aqui no A10 na TV.